E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, e nós leremos o capítulo 84. Salmo capítulo 84, eu sou declaradamente apaixonado por esse salmo, já fiz referência dessa minha paixão por esse salmo em várias ocasiões. Me recordo de uma ocasião ter lido esse salmo com os irmãos num culto de quarta-feira ou num encontro de oração de quarta-feira. Não recordo de, no domingo, como hoje, ter lido com vocês, e eu quero, nesse momento, ler esse salmo com vocês, eu quero refletir com vocês nesse salmo. Salmo de minha predileção, mas não é só de minha predileção. Esse salmo era um dos salmos da Inódia, ou melhor, do saltério, do povo de Deus. Era um dos salmos de predileção, era o salmo que o povo utilizava quando eles saíam em procissão, em festa, em celebração das mais diversas partes do país de Israel, das mais diversas partes até Jerusalém. Existiam pelo menos 3 festas em Israel que todo crente, todo judeu, todo servo de Deus precisava comparecer e assistir. O precisar aqui tinha um aspecto de obrigatoriedade, mas sobretudo de volição do coração daquele servo, daquela serva. As festas eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Os irmãos vão se lembrar, a festa que Jesus faz referência lá no capítulo 7, aliás, João faz referência da história de Jesus no capítulo 7 do seu evangelho, quando ele conta aquela famosa história não, quando ele dá aquela palavra poderosa, especialmente no versículo 38 e 39, quando ele diz que aquele que tem sede venha e beba de mim, e aquele que beber ou crer em Jesus, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Então, essas 3 festas eram festas que todo peregrino, todo crente, todo servo de Deus precisava subir. E o subir aqui é geograficamente mesmo, porque Jerusalém, com exceção, uma ou outra exceção, Jerusalém era a cidade mais alta de Israel. E em Jerusalém estava o templo consagrado ao Senhor, o templo onde os servos do Senhor subiam para adorá-lo. Então esse salmo faz parte desse contexto, desse bojo histórico, desse bojo teológico do povo de Israel. Outro detalhe importante desse salmo aqui, é que esse salmo tem tudo a ver para o povo de Israel, e existencialmente tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com o povo de Israel, porque o povo de Israel, num certo sentido, era um povo templário. Isto é, eles iam ao templo na expectativa de ir lá, com a presença da arca, a presença daquela ambiência espiritual, aquela egrégora espiritual tomando conta do templo. Eles entendiam que Deus estava lá, e de fato Deus se fazia presente, desde a época do tabernáculo lá com Moisés. Mas o povo de Israel era um povo templário. Por que para nós parcialmente faz sentido? Faz sentido parcialmente porque do ponto de vista existencial, nós continuamos sendo o templo do Espírito Santo. Mas nós não cremos mais que Deus se encapsule, que Deus habite do ponto de vista de se eclipsar de outras instâncias e estar especificamente num templo como esse, em paredes ou recluso em paredes que homens como eu e você fazemos para que Ele esteja. Nós não cremos mais nisso. Aliás, Jesus, Ele vai dizer que nós somos esse novo templo. E o apóstolo Paulo, fazendo referência a isso, diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Isto é, o próprio Espírito habita em nós, habita dentro do nosso coração. É esse Espírito que habita em nós. Então, do ponto de vista da historicidade do povo de Israel, esse salmo ficou ali. Mas do ponto de vista da existencialidade, esse salmo tem tudo a ver para o meu e para o seu coração nessa noite. Salmo 84. Mas antes ainda, estou só no prolegômeno, antes ainda de entrar no texto propriamente dito e na leitura do primeiro versículo, é importante entendermos quem escreveu esse salmo. Quais foram as pessoas que, nesse arrombo de busca ao Senhor, nesse afã
nesse bulício espiritual saudável, escreveram esse salmo. Por que eles escreveram esse salmo? E aí o texto bíblico vai dizer, aliás, o cabeçalho aqui vai dizer que quem escreveu esse salmo, e também provavelmente o salmo de capítulo 42 e o de capítulo 43, foram os filhos de Corá ou filhos de Coré. E se os irmãos se lembram bem, os filhos de Coré são aqueles registrados lá no capítulo 16 do livro de Números. Do versículo 1 até o versículo 39, na verdade vai até um pouco mais, mas até o versículo 39 é a história dessa família. E é interessante que Moisés, nesse contexto lá em Números, Moisés era o líder, o homem que Deus levantou para que conduzisse a nação. O homem que Deus levantou como liderança espiritual dessa nação, juntamente com o seu irmão Arão, a fim de que a nação de Israel fosse direcionada segundo a vontade do Senhor. O Senhor, através dele, desferiu as suas leis, através de Moisés, deu os seus determínios, e o povo de Israel começa a se desenvolver, o povo de Israel começa a crescer. Mas já no capítulo 11 do livro de Números, existe um grupo de pessoas ali do povo de Israel que se levantam contra Moisés. E a questiúncula naquele contexto é que o povo queria voltar porque na terra do Egito, aqui é o contexto da libertação do cativeiro egípcio, na terra do Egito eles tinham alho, eles tinham cebola, eles tinham tudo de bom. E agora naquele deserto nem carne eles têm. Naquele contexto, então, Deus manda codornizes, manda carne para o povo de Israel e faz ali uma certa disciplina a esse povo. No capítulo 12, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, em especial Miriam, se levantam também contra a liderança de Moisés. E aí Deus também dá uma disciplina, e todo o povo de Israel, vendo aquela disciplina que Deus deu em relação a Miriam, Miriam pega uma lepra mortal, Moisés ora por Miriam, e Miriam então é restituída ao seu contexto. No capítulo 13, novamente esse povo, os espias, se levantam contra Moisés, e é uma situação delicadíssima. Capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Números. No capítulo 15, o povo é recobrado, ou seja, Deus recobra o povo. Isso é importante para nós, meus irmãos, entendermos a história, para fazer sentido quando nós lemos um texto. Então, no capítulo 15, o povo é recobrado por Deus das leis. Isto é, todas as leis que Deus já havia entregue a Moisés para que Moisés repassasse para o povo, agora passa a ser relembrada por esse povo. Leis como oferecer o sacrifício, quem oferecia o sacrifício, quem acendia o incensário ao Senhor, quem eram os sacerdotes, quem eram os levitas, o que aconteceria ali no arraial do povo de Deus. Então essas leis foram recobradas, Deus deu com detalhamento todas essas leis e chega no capítulo 16. O problema do capítulo 16 é que Coré, que é um levita, e olha o problema aí, esse levita, Coré, se você ler depois lá em Êxodo capítulo 6, você vai perceber que ele é filho de Izar. Izar era irmão do pai de Moisés, irmão de Arão. Então, Coré, que é esse que se levanta contra Moisés, é primo de Moisés. E o Levante, ou no Levante, ele que era o ministro de música de Israel, no Levante, ele levanta outros dois homens, Datã e Abirã, e juntamente com eles, ele levanta pelo menos mais 250 homens sob a sua liderança para se opor à liderança de Moisés. O grande problema de tudo isso é que Deus continuava com Moisés e não com esses homens que se levantaram contra ele. Então Moisés faz uma oração ao Senhor, coloca o seu coração, abre o seu coração, e o texto depois você lê em casa, vai mostrar que quando esses três homens chegam à tenda da congregação, Deus não acende o incensário deles, porque eles não eram sacerdotes, e pelo contrário, abre-se a terra ao redor dele, é uma cena apoteótica mesmo, ao redor desses três e das suas famílias, abre a terra e eles são engolidos por juízo. Depois esses 250 homens são consumidos pelo fogo. Deus manda fogo e mata esses 250 homens aqui que estavam em rebelião contra Moisés. Mas quando alguém se levanta contra um líder do Senhor, está se levantando contra Deus, então estava em rebelião contra Deus. Bom, qual que é o detalhe que eu quero tirar daqui? O detalhe é que lá no versículo 38 do capítulo 16, do 36 ao 38, Deus vai dizer para Moisés o seguinte: pegue esses incensários, mande o sacerdote fazer plataformas para colocar no altar.
E essas plataformas, essas lâminas, servirão a posteriori como um olhar disciplinador, a fim de que o que aconteceu hoje não fique apenas nesse momento. O que aconteceu hoje sirva como disciplina e como memorial para que as próximas gerações saibam que existe Deus em Israel, que existe liderança em Israel e que o Senhor está com essa liderança. Por que tudo isso é importante? Porque quem está escrevendo aqui são os filhos daquele que se levantou em oposição. Deus está mostrando que a geração que chegou depois da geração de Coré, olhou para o que aconteceu, se converteu do ponto de vista de entregar o seu coração à obra do Senhor e não andou segundo os desígnios de Coré. Eles não caminharam segundo o que Coré havia colocado como plataforma, pelo contrário. Eles caminharam segundo a vontade do Senhor, ao ponto de ter prazer de estar na casa do Senhor. Ao ponto de não querer, de maneira alguma, usurpar aquilo que não era deles. Porque quando Coré estava querendo se colocar na posição de Moisés, na posição de Arão, ele estava querendo usurpar. Moisés chega a dizer, não é muito o que o Senhor colocou nas suas mãos? O de conduzir a adoração do povo de Deus, você precisa de mais. É só menos importante isso. Eles queriam usurpar o que não era a sua função. Mas esses homens, esses filhos de Coré, entenderam que mais importante do que status, mais importante do que usurpar uma função que não é deles, ou que não era deles, era fazer a vontade do Senhor. E aí então, olhando para todo esse contexto, quando nós entramos no primeiro versículo, olha que coisa linda que nós temos aí. Ele diz assim, Senhor dos exércitos, quão amáveis são os teus tabernáculos. Essa expressão aqui, tabernáculos, tem tudo a ver com a tenda da congregação e a posteriori vai ter a ver com o templo lá em Israel. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, Senhor, eu fico embevecido, é mavioso olhar para o seu tabernáculo, é maravilhoso essa ambiência de adoração. É muito mais do que eu posso expressar, o sair da minha casa, o sair do meu ambiente, para ir adorar ao Senhor, para ir à casa do Senhor. É claro que aqui, novamente, eu recobro a informação, ele está com a mentalidade ou com a consciência templária. Mas essa informação deveria ser para nós também algo de suma importância. Porque nós poderíamos dizer o seguinte, Senhor, quão maravilhoso é quando nós chegamos em comunhão, em unidade com os irmãos nesse templo físico. Mas quão ainda mais maravilhoso é nutrir a comunhão com o Senhor diuturnamente. Quão maravilhoso ou quão mavioso é nutrir essa comunhão com o Senhor. Ser o templo do Espírito Santo. Ser o templo daquele que habita em mim com totalidade. Quão maravilhoso é. Eu me lembro do Salmo 16, o Salmo 16 é um salmo lindo, onde o salmista, ele está falando, em linhas gerais, ele está colocando a encarnação de Jesus. Ele coloca a encarnação, mostrando que a encarnação tinha o objetivo de reverter a maldição que o pecado havia causado em nós e a separação de Deus. E o primeiro versículo ele vai dizer, Senhor, eu busco ao Senhor, e no Senhor eu busco a proteção. O Senhor é o meu protetor. E aí lá no versículo 11, ele diz o seguinte, o Senhor me ensinará ou fará-me conhecer o caminho da vida, o caminho da adoração, porque na tua presença, na tua casa, há alegria e há delícia sem fim. O ru do André, quando nós começamos o culto aqui, é o ru de adoração que deveria estar no nosso coração, assim como estava no coração do salmista no Salmo 121. O Salmo 121, o salmista diz, ru, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O ru em adoração, oh meu Deus, começou, vai começar o culto, aleluia. É essa alegria que deve estar no coração do povo, ou deste povo que quer avançar com o Senhor nesse ano de 2021. Mas ainda, ele continua, olha o versículo 2, minha alma. Ele está falando aqui de uma instância
de intelecto, de volições, de desejos mais profundos. A minha alma suspira. É um suspiro involuntário. Não é aquele suspiro que você faz aquela respiração onde você sabe que está respirando. Não, há um suspiro, há uma busca, é um enchimento dos pulmões da alma. A minha alma suspira. E o meu coração quase que entra em colapso. O meu coração desfalece pelos átrios do Senhor. Olha que interessante, porque é exatamente isso que Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5 em diante. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dizer que nós devemos amá-lo, quando Ele vem colocando ali a questão dos mandamentos, amá-lo com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, Jesus vai falar a mesma coisa. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Isto é, amar ao Senhor com tudo o que você tem. Amar ao Senhor com tudo o que você é. Adorar ao Senhor com todas as dimensões da sua vida. Pergunta para você, no ano de 2020, você se portou assim na presença desse Deus? No ano de 2020, o estar na casa do Senhor do ponto de vista físico, como esse ato que nós estamos fazendo aqui, e do ponto de vista espiritual, isto é, ter esse templo, ter esse altar ambulante no seu coração, era uma realidade? Porque no coração, na alma e no entendimento desse salmista, era uma realidade. Era uma realidade que ele não queria reverter. Ele queria, pelo contrário, se aprofundar nela. Para você isso é uma verdade, meu irmão? E aqui eu não estou dizendo apenas vir a esse espaço físico, não. É claro que é muito bom ter você aqui. É claro que é muito bom ter a sua família aqui, ter você aí acompanhando pela internet, quando nós fazemos o culto coletivo. Mas, meus irmãos, como é bom, como é agradável, como é gostoso nós vivermos a realidade espiritual dioturnamente. Durante a semana, acordar, e alguém disse, eu não me lembro se foi Charles Haddon Spurgeon, ou se foi A.W. Pink, mas um desses dois homens disse o seguinte: não levante da sua cama antes de acertar todos os seus negócios com Deus. Olha que frase interessante. Não levante da sua cama antes de acertar todos os seus negócios com Deus. Isto é, não levante-se antes de ter um relacionamento íntimo com o seu Deus. Antes de se devotar a Ele. Não saia daquele ambiente antes disso. Durante o trabalho, durante a universidade, durante a escola, não deixe a sua relação com Deus ser inferior. Isso é muito importante, irmãos. Já faz pelo menos 215 dias que nós temos participado de um devocional. Logo quando começou a pandemia, especialmente quando nós não tínhamos a possibilidade dos cultos presenciais, nós começamos um devocional chamado Na Trilha da Graça, uma mensagem de fé, esperança e amor. Irmãos, como é bom, todos os dias às 19 horas, ter aquele grupo de pessoas que plasmam a sua agenda, que param o que estão fazendo para devotar aquele tempo para a oração, aquele tempo para edificação do seu coração. E você está convidadíssimo a entrar lá no Facebook da igreja, no YouTube da igreja, oficial da igreja, e participar disso. Por quê? Porque essa é a alegria que deve estar no nosso coração. Essa é a alegria que deve estar na nossa alma. É a alegria do coração do salmista. Senhor, o meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Não é um Deus engendrado, não é um simulacro de Deus, não é um Deus falsificado, não é um Deus qualquer, é o Deus vivo. É o Deus verdadeiro. É esse Deus que eu e você devemos ansiar. Aliás, é o que vai dizer o Salmo capítulo 42. O Salmo 42, o salmista vai dizer, provavelmente os filhos de Coré, ele vai dizer que, assim como a corça é o filhote do veado, assim como a corça anseia pela água, ela suspira pela água, assim também anseio pelo Senhor. Eu busco ao Senhor, eu quero o Senhor na minha existência.
Eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha família. Josué capítulo 24, versículo 15, ele vai dizer, olha, o Senhor, aliás, a nação toda pode ir para onde quiser, mas eu e minha casa queremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou o homem dessa casa e eu estou determinando com a autoridade do Espírito que a minha casa vai servir ao Senhor. Que a minha casa em 2021 vai avançar segundo a vontade do Senhor. Nós não iremos mais fazer, assim como o pastor Michael ensinou hoje pela manhã, no livro de Reis, 2 Reis, nós não iremos mais fazer planos baseados apenas na nossa expertise. Nós não iremos fazer planos apenas baseados na força do nosso braço. Como família, todos os nossos planos serão entregues no altar do Senhor. Essa deveria ser a nossa oração, irmãos. Essa deveria ser, de fato, a minha e a sua oração. Olha o versículo 3. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa. Eu acho lindo essa parte aqui, porque o salmista sai de uma convicção, de prazer, de deleite do seu coração no Senhor, e ainda dentro do contexto, ele inclui uma poesia. Ele coloca até o pardal, essa ave, esse pássaro, que é tão ínfimo. Inclusive ele era usado para as famílias que tinham pouquíssimos recursos, que queriam oferecer uma oferta ao Senhor no templo, eram usados os pardais. O custo era ínfimo, porque o pardal não tinha valor algum. O pardal estava em todo lugar, não era uma ave rara. E o que o salmista está dizendo é, até esse bichinho insignificante, até esse bichinho que não vale nada, chamado Rafael. Porque o pardal aqui é a ideia dessa referência. Ele não tem valor algum, assim como Rafael não tinha nenhum valor. E eu sinto em dizer, assim como você também não. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pelos quais andávamos outrora. Então, assim como o pardal, nós não temos valor nenhum, mas ele diz, até o pardal. Se o pardal é cuidado e amparado com cuidado pelo Senhor, e você? Você que é a coroa da criação dele, embora não tenha valor do ponto de vista de ter se separado do Senhor, Isaías 59, versículo 2, não tenha esse valor, mas você foi criado à sua imagem conforme a sua semelhança. Então o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, a sua prole. A andorinha é aquele pássaro que é gregário, ele precisa estar em coletividade. Até a andorinha encontrou paragem junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Meu irmão, aqui está a expressão do cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Aqui está a expressão. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse salmo, e às vezes olho para salmos, para texto como Mateus capítulo 6, versículo 23 em diante, eu fico maravilhado como o Senhor tem o prazer em cuidar de você. Lá em Mateus 6,33 ele diz, se preocupe apenas em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas Ele vai acrescentar. As demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Hoje à noite, eu queria e quero trazer essa dimensão para o seu coração. Essa dimensão de cuidado espiritual. Essa dimensão de olhar do Espírito para a sua vida, para a sua família. Deixe-me um segundo para ver se eu consigo resolver o meu problema aqui. Senão o Fernando me ajuda depois. Acho que está resolvido. Não está. Eu acho que eu vou desligar o microfone. Eu vou pegar esse aqui. Eu acabo me incomodando e vou incomodar os irmãos. Então vou fazer o seguinte, você me aguarda um minuto? Agora foi. Amados, esse é o nosso Deus. O Deus que cuida de mim e de você. O Deus que cuida de nós com detalhamento. O Deus que sabe
todas as dificuldades e tribulações que nós estamos enfrentando. E é por isso que o salmista, com um olhar atencioso, ele diz, ele cuida dos pardais. No Evangelho ele vai dizer que ele cuida e sabe até os fios de cabelo que caem da sua cabeça. Ele conhece todos esses detalhes. Então, eu não sei qual é a sua angústia, o que você está passando, ou quem sabe quais são as aflições. Quem sabe você está pensando, como vai ser 2021? Nós já estamos entrando com todas as incertezas. Incerteza de quando chega essa vacina ou não. Incerteza se vai ter o trabalho ou não. Incerteza se vamos ter que fechar ou vai continuar aberto. Não sabemos. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza. E a certeza é, Deus continua cuidando da gente. Assim como Ele cuida dos pardais. Assim como a andorinha encontrou lugar para a sua habitação ou para cuidar dos seus filhotinhos, Deus continua cuidando de nós. E o verso 5, olha que interessante. Bem-aventurado, no grego, macários, mais do que felizes, os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Olha só, aqui não é uma habitação veraneira. Sabe aquela habitação veraneira? A habitação veraneira é quando a gente pega 10 dias, 15 dias, os mais afortunados, 30 dias, e passam o verão em algum lugar. Aluga uma casa, um apartamento, vai para a praia, ou vai para qualquer outro lugar. Só que aquele lugar é um lugar de passagem, não é um lugar de paragem. Nós vamos, ficamos e voltamos embora. O que o salmista está dizendo aqui é que essa habitação, esse bem-aventurado, não é um que, o termo grego no Novo Testamento é katoiken e paroiken. Paroiken é aquele que convida Deus para habitar na sua casa como hóspede. O hóspede fica durante um tempo, uma paragem qualquer, e vai embora. O katoiken é aquele que chama para habitar como possuidor da casa, como governador da casa, como gerente, como presidente da casa. É por isso que o salmista vai dizer aqui no versículo 4, que bem-aventurado aqueles que habitam na casa do Senhor, e que essa casa habita nele. Essa casa espiritual, esse altar habita nesse indivíduo. Bem-aventurado esse indivíduo. Bem-aventurado esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã. E o versículo 5, mais uma vez, macários ou bem-aventurado, os homens cuja força está em ti. Não cuja força está nos cavalos ou nos cavaleiros. Não cuja força está no bolso, no dinheiro, na conta bancária. Não cuja força está no título, está na posição que ocupa, nos cargos honoríficos que ostentam. Não, a nossa confiança, ou a confiança do bem-aventurado, está no Senhor. Irmãos, se a nossa confiança não estiver em Deus, nós vamos ficar malucos com o momento que estamos vivendo. Há uns 2, 3 meses atrás, ou quem sabe um pouquinho mais, eu conversava com o João conversava comigo, João Bonfim. E aí ele dizia, pastor, dentro do contexto, claro que não é com essas palavras, mas dizia, pastor, se a gente ficar olhando para esses decretos, na época dos decretos, pode isso, não pode aquilo, pode, antes de voltar aos cultos. Se a gente ficar olhando para isso, a gente vai ficar doido, porque todos os dias tem decretos novos. Todos os dias tem proibições, liberações. Irmãos, se nós confiarmos nessas coisas, eu não estou dizendo que nós precisamos reprovar, colocar em demérito, preterir, nada disso. O que eu estou dizendo é que a nossa confiança não deve estar nisso. A nossa confiança não deve estar na vacina da China, não deve estar na vacina da Rússia, não deve estar na vacina da Inglaterra, não deve estar em nenhuma dessas, embora, assim que permitido e de maneira adequada e comprovada, podemos usar, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. E para 21, se a nossa confiança não estiver no Senhor, e eu disse aqui a semana passada, que talvez nunca houve um ano para a nossa geração, que a nossa confiança deve estar mais no Senhor do que esse ano de 2021. Precisamos confiar plenamente nele. Por isso ele diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, esses louvam-te continuamente. Carregam no coração, novamente, esse altar ambulante. Há um louvor na alma, há um louvor no espírito. E aí, o Salmo 122 faz sentido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse indivíduo aqui está vivendo
a bênção de Deus para a sua casa e para a sua família. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti, cujo coração encontra-se nos caminhos aplanados para Sião. Olha só, rapidinho aqui, já caminhando para o bloco final do texto. Essa geração aqui, dos filhos de Coré, é uma geração que estava vendo as mãos do Senhor na sua vida. Mas nós temos, e aqui de maneira muito triste, irmãos, e devemos olhar para isso com atenção, porque a história nos ensina. Só os tolos não aprendem com a história. Só os tolos renegam a história. Lá em Juízes capítulo 2, do versículo 1 em diante, especialmente depois do versículo 6, mas do versículo 1 em diante, Juízes é o livro que sucede imediatamente Josué. Josué leva o povo de Israel a possuir a terra prometida. Lembra lá 24:14, 24:15, quando Josué fala que ele e a família vai servir ao Senhor. Toda a nação de Israel diz, nós também iremos. E aí eles continuam servindo ao Senhor. O problema é que esse povo, imediatamente, a geração de Josué, estavam bombando. Estavam firmes no Senhor, caminhando com o Senhor. Mas já no capítulo 2, existe uma mudança de geração. E essa geração, que chegou depois da geração que entrou na terra prometida, era uma geração que conhecia apenas o Deus dos pais. Uma geração que não tinha intimidade com o Deus dos pais, conhecia o Deus dos pais, porque os pais até falaram. Mas eles não conheciam de verdade o Deus de Israel. E o problema é que na geração posterior, aí começa do capítulo 3 em diante, o povo de Israel com altos e baixos. Por quê? Porque eles deixaram de servir ao Senhor. E esse é um perigo para nós, irmãos. É um perigo e uma constatação para nós. Qual é o legado que nós estamos deixando para a nossa geração? Você que é pai, você que tem esse privilégio de ser pai, ser mãe, qual é o legado que você está deixando para a sua geração? Para os seus filhos? Com relação à intimidade com Deus. Será que os seus filhos, quando veem a sua intimidade com Deus, dizem assim, é assim que eu quero ser quando eu crescer? Ou quando eles veem a sua intimidade com Deus, eles dizem assim, se for desse jeito aí, dá para ir. Se for desse jeito, dá para levar. Será que seus filhos estão olhando para você? Aqui não tem ninguém assim. Mas de vez em quando você encontra pessoas que chegam na igreja antes de começar o culto, aliás, depois que começou o culto, e vão embora antes. Os filhos estão vendo isso. Tem pessoas que chegam na igreja e o tempo todo estão no celular. Os filhos estão vendo isso. Tem pessoas que não têm a capacidade, não se dignam a fazer uma oração durante o dia. Os filhos estão olhando isso. Mas em um determinado momento, eles dizem, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Os filhos estão vendo isso. E essa geração, lá de Juízes, que está conectada aqui com essa época dos filhos de Corá, eles pereceram. Irmãos, que nós não pereçamos, nem em 21, e nem com a geração que vem a posteriori. Aí ele diz, essa geração que confia no Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, ao passar pelo vale de Baca, que era o vale árido, o vale seco, faz dele um manancial, a primeira chuva cobre de bênçãos. Essa geração, que é firme com o Senhor, aprendeu que existem vales, existem dificuldades pela vida. Não é uma geração Nutella, como o pessoal diz, não, tem vales, tem dificuldades, mas esses vales e essas dificuldades, eu passo com o Senhor, e é passagem, não é paragem. Tem crente que parece que vive na luta eternamente, não, meu irmão, não, deserto não é lugar para você afixar a sua tenda. Deserto é lugar de passagem, você passa por ele, e mais, quando você está com o Senhor, aquele lugar seco se torna em lugar onde rios de água viva começam a brotar. É isso, essa é a promessa. Então, tem dificuldade? Tem tribulação? Tem. Tem crente que acha que a vida é um parquinho de diversões, tudo tranquilo, vai dar tudo certo com o filho, vai dar tudo certo com o emprego,
vai dar tudo certo com a saúde. E na primeira intempérie, ele descrê de Deus, porque, afinal de contas, Deus não cuidou de mim. O que o salmista está dizendo é que, mesmo no vale de Baca, ou no vale árido, vale seco, o Senhor está com você. E essas pessoas que andam com esse Senhor, olha o verso 7, vão sempre aumentando a sua força. O repertório, sabe? A resiliência. O momento de dificuldade forja você. Aquele momento de semidepressão vai forjar você na presença do Senhor, assim como forjou o profeta Elias. Aquele momento de tribulação, de prensa, de acachapamento emocional, espiritual, físico, aquela coisa real, vai forjar você para a glória dele. Então creia nisso e aumente a sua força nele, em nome de Jesus. Verso 8, Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os meus ouvidos, ó Deus da aliança. Todas as vezes que você vê Deus de Jacó, é o Deus que estabeleceu a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É esse Deus que continua cuidando de você, da sua família e da sua casa. Verso 9, ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia, nos teus átrios, é melhor do que em qualquer outro lugar. Prefiro estar à casa do meu Deus do que habitar as tendas da perversidade. Olha só que coisa interessante. Vejam só, o que ele está dizendo aqui. Primeiro, essa questão quântica, né? Quase uma física quântica aqui. Um dia, para Deus, é como se fosse 1000 anos para nós, e ao contrário. Então, a relação espaço-tempo é totalmente corrompida quando a gente entra na dimensão espiritual. Não dá para levar a física newtoniana aqui em consideração. É o que o salmista está dizendo. E aí ele coloca, eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus. Veja só, hoje os nossos irmãos que nos ajudam ali na recepção, especialmente nesse momento de pandemia, tem sido uma bênção no nosso meio. Mas nesse contexto aqui, ser porteiro ou ser cuidador do estacionamento, eles não davam tanto valor. Eles achavam que eram cargos de somenos importância. Por quê? Porque o bonito mesmo era estar cantando, pregando, ou sendo visto, dando uma palavra de sabedoria e coisas dessa natureza. O que o salmista está dizendo é que ele ama tanto o Senhor, ele quer tanto o Senhor, que a despeito de ser o porteiro dessa casa, mais vale um dia nas portas dessa casa, do que em qualquer outro lugar. Mais vale um dia na presença do Senhor, do que em qualquer outro lugar. É exatamente isso que Moisés fez, está registrado em Hebreus capítulo 11, do versículo 24 e 25. Quando Moisés preferiu abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó e usufruir de todos os benefícios, de todas as festas nababescas que haviam no Egito e que ele poderia desfrutar, de todo o poder que ele tinha, ele abriu mão, porque ele ansiava algo muito maior. É o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, eu prefiro estar na casa do meu Deus do que na tenda da impiedade. Finalmente, versículo 11, porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na sua retidão. Aos que confiam no Senhor, diz Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele virá como o sol da justiça, e sobre as suas asas trará cura. Esse é o Deus em quem nós confiamos. E aí, o derradeiro versículo 12, ele diz, ó Senhor dos exércitos, uma vez outra, Macários, mais do que feliz, bem-aventurado o homem que confia em ti, a mulher que confia em ti. Irmãos, como nós podemos avançar com o Senhor em 2021? Nós só podemos avançar com o Senhor verdadeiramente se confiarmos nele. Só poderemos avançar com o Senhor verdadeiramente se depositarmos o nosso coração plenamente nele, se o adorarmos em espírito e em verdade, se deixarmos ele ser o Deus da nossa vida, se pararmos, e aqui graças a Deus ninguém está nessa situação,
mas eu vou falar para que, se você conheça alguém que esteja, você pode compartilhar com essa pessoa. Se pararmos de brincarmos de cristãos, se pararmos de brincar que somos servos de Deus, porque tem gente que está brincando, aqui graças a Deus ninguém, mas tem por aí, e esse momento da purificação, eu tenho dito que esse coronavírus, essa situação que estamos vivendo, é momento de purificação, é momento onde Deus está purificando, provando o seu povo, e é nesse momento que nós vamos crescer ou sucumbir. E 21 está aí para isso. Você quer sucumbir em 21 ou você quer crescer com o Senhor? Para crescer com o Senhor, nós precisamos avançar com Ele. Ele está na frente. Aliás, essa é a história de Deus pela Bíblia. Ele sempre foi à frente. E Ele está à frente nas nossas vidas. Eu quero convidar você a se colocar em pé e eu quero orar com você nesse momento. Em seguida nós vamos cantar mais uma canção, caminhando para o final. Mas eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e verdadeiramente olhar para dentro aí do seu coração e fazer essa pergunta: eu estou confiando em Deus verdadeiramente? Esse salmo, do versículo 1 ao 4, o salmista está apresentando ao Senhor o grande deleite, a grande alegria que é estar na casa do Senhor, a grande alegria que é servir ao Senhor em espírito e em verdade, a grande alegria que é adorar ao Senhor. Você tem tido essa grande alegria? Aí com os olhos fechados, essa alegria do Salmo 122 está no seu coração? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Do versículo 5 ao versículo 8, o salmista fala de uma força que é sobrenatural, uma força que não é dele, uma força que ele não teria capacidade de ter por si só. É uma força que vem do Senhor, que é o Senhor quem outorga aos seus servos. Você tem buscado ou tido essa força descomunal, essa força no meio da tribulação, essa força no meio da depressão, no meio da crise, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das dificuldades? Do verso 9 ao verso 12, o salmista vai falar dessa plena confiança, dessa entrega total. Você tem confiado no Senhor de verdade? Ou você diz que confia, mas na hora de tomar as decisões, você toma as decisões baseadas naquilo que você sabe, naquilo que você tem e naquilo que você crê? Como está o seu coração nessa noite? Faça essa avaliação e eu quero convidar você a avançar com o Senhor. Pai, o meu coração nessa noite anseia mais e mais por Ti. Pai, eu não quero mais viver uma vida que não glorifique ao Senhor. Eu quero que todos os atos da minha vida, assim como o salmista nos ensina, seja para o Teu louvor, seja para a adoração do Teu nome. Que todos os atos da minha vida glorifiquem o Teu nome, Pai. Assim, ó Pai, como os da vida dos meus irmãos e irmãs, que os nossos atos, que a nossa adoração, que a nossa vivência, que o nosso testemunho sejam para glorificar-te, bendizer-te e exaltar-te na beleza da Tua santidade. Mas Pai, fortalece a nossa igreja, fortalece cada um de nós, fortalece cada família, fortalece cada indivíduo, cada pessoa que aqui conosco está. Fortalece esses corações para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E finalmente, Senhor, ajuda-nos a confiar no Senhor irrestritamente. Ajuda-nos a confiar no Senhor de verdade, não apenas por simulação, não apenas em performance, não apenas com mise-en-scène ou com apresentações teatrais, mas a confiança verdadeira a despeito do que virá. Assim como disse Abacuque, que aprendemos a semana passada, ainda que tudo esteja ao contrário do que é o nosso desejo, nós continuaremos crendo no Senhor. Pai, abençoe-nos e nos fortalece
e ajuda-nos a avançar contigo e para a tua glória. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.